Gente, Landim perdeu essa eleição e a gente precisa discutir como ele conseguiu essa proeza. E é isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Se você ainda não entendeu todos os porquês, ou se você ainda quer discutir sobre esse assunto, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Depois da vinheta, a gente vem bater esse papo. Meu povo, não tá fácil para ninguém, não. É um presidente que consegue tantos títulos, que é tão vencedor, não vence uma eleição. Bom, diretamente não era ele que estava disputando, porque ele já tinha 6 anos de mandato e não podia ser candidato novamente. Mas eu acho que mesmo se fosse ele, não teria muito mais votos, não, talvez até menos, tá? Para mim, Rodrigo Dunst descaradamente seria manipulado pelo Rodolfo Landim, até por perfil. Eu vi uns debates do Rodrigo Dunst e é uma opinião minha de que ele é um pouco maleável ou demonstrou para mim. Eu não sou do Rio, eu não sou sócia do Flamengo, então não conheço personalidade, perfil de ninguém. Mas me pareceu que entre o BAP e Dunst, a gente vê ali um perfil do Dunst muito bonzinho, uma vozinha mais calminha, esse perfil mais... Tudo que ele fala parece que estava escrito no roteiro, sabe? Para mim ficou parecendo que ele seria a marionete do Rodolfo Landim. O BAP vai dar certo no comando do Flamengo? Quem dera eu pudesse dizer que sim e com 100% de certeza, porque a gente quer o melhor para o Flamengo, óbvio, então a gente quer que o BAP dê certo, né? Mas também ali tem um cara de perfil completamente diferente. O nosso debate aqui hoje é para entender como que o Landim conseguiu essa proeza, o que aconteceu nesses bastidores, e para a gente debater. Eu vou trazer aqui algumas informações, vou ler com vocês uma matéria do GE e a gente vai discutindo aí as nuances desses porquês. Eu acho interessante a gente saber o que está acontecendo na política interna do Flamengo. Já quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu não sou jornalista investigativa e que fico atrás apurando 100% das matérias. Então, se você está aqui hoje, você está aqui também para coisas erradas e certas que a gente vai ouvir falar por aí, tanto de jornalista quanto do próprio torcedor. Então aqui é um papo de opinião, um papo, né, mais descontraído. Não tira daqui as informações e saia por aí cravando 100% que é isso e pronto, acabou. Porque os jornalistas que estão no dia a dia do Flamengo não acertam 100%, erram um monte de coisas por aí, inventam história. Então o que eu vou trazer aqui de informação, de dados, pode ser que nem tudo seja 100% verdade. Como eu não tenho como verificar esses dados, porque eu não estou no Rio e eu não sou uma jornalista influente para conseguir essas informações, eu trago que o jornalista X ou Y trouxe. Se é verdade ou não, a gente vai ter que decidir por conta própria se é verdade ou não. O importante é que eu vou debater. E é daqui para frente o que vai surgir de informação de agora é Roger Guedes, agora é fulano de tal, agora eu tô gravando isso acabou de terminar o jogo do Botafogo lá no Mundial, tomou 3-0 do Pachuca, e aí daqui a pouco vão surgir, Flamengo tá interessada no Igrice, enfim, não lembro o nome dele, acho uma coisa assim. Daqui a pouco surgem esses nomes, tá? Então já fique ciente, né, que essas coisas podem acontecer. Bom, vamos lá, senão esse vídeo fica muito grande. Como o Landim conseguiu a proeza de ficar 565 votos atrás do BAP, tá? Não podemos esquecer que todos eles faziam parte de um mesmo grupo. Todos eles faziam parte do mesmo grupo. Aí você tá vendo o Landim, o Dunst e logo do lado você já vê o BAP. Perda de aliados, tá? É aqui o principal, acho, motivo por que você perde uma eleição no Flamengo da forma como foi. Quando você, ao longo da sua trajetória de vida, toma atitudes passando por cima de pessoas, normalmente
você perde esses aliados. Você perde amigos, assim, se afasta de família, assim. Então, acredito que no âmbito político não seja muito diferente, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que o Landim se afastou, acabou sendo afastado pelas pessoas por esse seu jeito. Que nós, como torcedores, que estamos de longe, odiamos, imagina quem convive diariamente. Vamos entender o que o GE trouxe aqui, né, sobre perda de aliados. Vamos lá. A movimentação política do clube nos últimos 2 anos ajuda a explicar o cenário. A oposição acredita que faltou diálogo a Landim. Novidade. Novidade. Até com a torcida, que sempre foi muito incisiva. Eu sempre reclamei muito aqui ao longo desses 6 anos. Que quando tá na boa, ele tá lá no campo, tá dando entrevista, vai apresentar jogador, ele senta do lado. Mas quando tá na ruim, ele, ó, mete o pé. A gente chamava ele de Rainha Elizabeth, né? Na hora do tchauzinho, ele tá lá. Mas na hora do pega pra capar, ele, ó. Ai, meu Deus. O que fez com que muitos aliados mudassem de lado e formassem outros grupos. Já vou fazer um parênteses aqui, que assim que o BAP se tornou o candidato ganhou a eleição, né, que ele ainda não é o presidente, mas assim que ele soube dos votos, foi veiculado aí por jornalista e tal, que foi dito por ele lá, tanto lá quanto em outros espaços, que ele tinha alguns projetos, alguns nomes, algumas coisas para melhorar o Flamengo, para tentar fazer o Flamengo no âmbito mais profissional e que nunca era aceito pelo Landim. Por exemplo, diminuir o poder dos VPs relacionados ao futebol em geral, ele é uma coisa que ele quer fazer no dele, mas ele queria que isso acontecesse já junto com o Rodolfo Landim. Tirar o poder do Marcos Braz, ou seja, diminuir esse poder do Marcos Braz, eu acho que seria excelente, inclusive, mas ele não fez, e ele quer fazer agora, tirar o poder do VP de futebol, colocar alguém profissionalizado, então ele vai trazer pessoas que são realmente profissionais específicos das áreas. Então, essa camaradagem, essa colegagem, ele vai cortar. Ele fala isso como proposta de campanha, mas a gente já fica sabendo que é algo que ele tentou fazer quando ainda era aliado de Landim, que Landim não aceitou. E coisas que a gente reclamou muito ao longo desses 6 anos, que tinha que ter alguém dentro do vestiário, que entendesse de futebol, que conseguisse chamar o jogador para ter certas conversas, para falar sobre ter certos diálogos, e que nunca teve, né? Então, vamos lá. O BAP já ganhou 1 ponto comigo. Tá? Já ganhou 1 ponto comigo. Ganhou 2. Um que ele vai implementar tudo isso, e o segundo que ele já tentou fazer isso antes, quando ele ainda fazia parte do grupo do Landim, né? Então, são coisas que a gente precisa dar o braço a torcer já de cara. BAP Maurício Gomes de Matos, que também foi, né, alguém que concorreu, né, no MGM, integravam a gestão de Landim no início do mandato. Landim demorou a revelar o candidato que receberia o seu apoio. Por quê? Porque nem o Landim tinha 100% de confiança no Danche. Eu tô aqui buscando na minha cabeça, mas eu acredito que antes do BAP e do Braz cortarem laços de vez, assim, de forma clara para todo mundo, talvez ele já tinha uma treta interna ali, mas a forma como se abriu pra gente, o BAP era o candidato do Landim. Isso, vou falar de 2 anos para cá, era o BAP o candidato do Landim, tá? Então, vamos lá, né? Internamente, havia dúvida se o atual presidente Opa, deixa eu botar aqui para baixo. Havia dúvida se o atual presidente lançaria BAP ou Danche como nome da situação. E o Landim sabia que o BAP era a melhor opção. Por que ele sabia? Perfil, gente. O Danche é um banana. Dava para ver que o Danche era um banana. Na hora do debate ali, o BAP engoliu o Danche em vários momentos, em várias situações. O cenário se arrastou por meses, causando insatisfação e apreensão nos bastidores. Em junho de 24, ou seja, o problema do Landim sempre esteve
em pessoas. Não é de hoje. Se você pegar meu canal aqui, você vai ver várias falas minhas sobre o tratamento do Landim com relação a outras pessoas. Falta de respeito, falta de empatia, seja ela do mesmo nível que ele ou abaixo, porque acima ele é um gentleman. Gente, acima dele é um gentleman, mas são poucos. Mas abaixo dele, meu filho, o que ele desrespeita e pouco se importa com o torcedor é assim, gritante. Tá ficando claro pra gente qual era o real problema do Landim, né? Lidar com pessoas de forma justa, de forma empática, né? Eu acho que falta muito disso nessa gestão. Em junho de 24, em um jantar com seus apoiadores, o Landim anunciou Dush como escolhido. Até parece que ele tinha outra opção. Era Dush ou Dush, né? Porque BAP você não tinha mais. A decisão gerou intensa divisão na política do clube. Em conversa com o GE, alguns pares políticos de Landim revelam que o presidente foi alertado da articulação política ao seu redor, mas acreditou que reverteria a questão. A partir de então, começou uma debandada de vice-presidente, a maioria em apoio ao BAP, que se lançaria candidato logo depois. Meu filho, você perdeu aí. Você perdeu aí. 9 dirigentes saíram, entre eles nomes considerados fortes, como Toches, VP de Finanças, Conte, VP de Gabinete, e Rocha, VP de Patrimônio. Além deles, também deixaram a gestão Maurício Gomes de Mato, PC Pereira, VP de Secretaria, e Adalberto Ribeiro, Ricardo Campelo, Luiz Fernando Fadigas e Alexandre Pinto. Só conheço os primeiros nomes ali, os outros eu não conheço, tá? Se o BAP fosse candidato do Landim, não teria nem eleição. Ninguém ia bater de frente, disse uma fonte do GE. Até aqui, tá? Até aqui, eu vou falar uma coisa para você. Não ficou claro se essa escolha do Landim foi antes ou depois dessa separação que houve entre BAP e Landim, tá? Talvez com a decisão de ir com o Dush, que é manipulável, é por isso que eu falei, gente, isso não saiu da minha cabeça. Eu vendo a diferença de personalidade na hora de falar sobre as propostas, sobre as ideias, sobre o que fazer, sobre o que não querer fazer, na hora que as coisas estavam acontecendo ali, nitidamente o BAP tem um perfil de liderança autoritário, dono das suas próprias ideias e jamais abaixaria a cabeça para Landim. O Landim escolheu o Dush porque através do Dush ele poderia continuar no poder. Não era um grupo que queria se perpetuar no poder. Era o Landim que queria se perpetuar no poder, tá? Isso é diferente. Isso é diferente. Então, quando o Landim, escolhe o Dush, nitidamente essa debandada faz parecer, né, que essa debandada aconteceu debandada, principalmente a do BAP, a separação real, depois que o Landim fez a escolha do Dush. Tem muita coisa que falta de profissionalização dentro do Flamengo que poderiam fazer o Flamengo melhor. E parece que o Dush o BAP já tentou trazer algumas coisas dessas com o Landim não aceitava. Então, eu fecho com o BAP, torço muito para que ele dê certo, para que ele tome as melhores decisões e caderninho para ele. O que esse caderninho significa? Caderninho verde, vou comprar um caderninho preto e vermelho, nada de verde aqui. Preto e vermelho. O que esse caderninho significa? Significa que eu não vou ter problema de memória. Se eu for parar para pensar, tem muita coisa que o Landim fez de errado que eu não concordo, que eu não me lembro. Eu tenho que recuperar nos vídeos que eu já fiz, nas coisas que eu já fiz. Então, isso não vai acontecer com o BAP, porque eu vou recorrer ao meu caderno. Por exemplo, Felipe Luiz. Estou sabendo que ele tem interesse no Jorge Jesus.
Ele é um cara que gostaria de trazer o Jorge Jesus de volta. Ele foi contra a maneira como foi levada esse possível retorno do Jorge Jesus. Ele era uma pessoa que queria o Jorge Jesus desde as primeiras voltas lá que veio o Paulo Souza, veio o Vitor Pereira, ele só queria o Jorge Jesus, mas a gente sabe que o Landim é muito egocêntrico para voltar atrás. Dito isto, e se ele demitiu o Felipe Luiz por um ou outro resultado ruim, assim, que acontece, e aí ele, no meio do ano, que é quando o Jorge Jesus encerra o seu contrato lá, depois do Mundial, encerra o seu contrato com o Al Hilal, aí ele vai e demite o Felipe Luiz para trazer o Jorge Jesus. Isso entra pro meu caderno, né, como coisa negativa. Porque se o Jorge Jesus der errado, a gente tem que lembrar por que ele fez essas coisas. Ele no estádio ele tomou decisões que são ruins, que eu entendo como ruim, mas é um entendimento nosso. Por exemplo, colocou ingressos caríssimos em jogos importantes para somente o torcedor da alta classe pudesse ir, como o Landim já fez várias vezes. Não fez uma FanFest alegando que não tinha condições orçamentárias, mas também não tentou conseguir patrocínios para poder montar, mas por preguiça, por tempo para poder colocar uma equipe para poder trabalhar nisso, mas foi por preguiça, porque com certeza tem gente para bancar. Você acha mesmo que existem marcas de cerveja, de estrutura que não gostaria de montar gratuitamente só para estampar a sua marca numa FanFest do Flamengo? A gente ficou sem FanFest em 2022 na final da Libertadores. E a resposta foi: não dá pra gente fazer isso. Não, isso não dá porque você não quer, porque você não se importa com o torcedor. Então, esse tipo de coisa que a gente sente que de lá para cá não existe uma importância para nós, eles não ligam para nós, vai entrar pro caderno. Tudo vai entrar pro caderno. Contratou Bagre, vai entrar pro caderno. Pô, o Carlinhos foi contratado, né? Desculpa, Carlinhos. Nossa, Deus te abençoe, que você tenha uma família assim maravilhosa e que seja uma bênção sempre. Isso é você como uma pessoa. Mas você é bagre. Bagre, você foi contratado por quê? Não sei. Vai entrar pro caderno, tá? Então, eu não vou esquecer de nada que o BAP fizer para eu usar isso contra ele depois. Mas também vai entrar pro caderno coisas boas, né? Parcerias, naming rights, estádio, pessoas que ele tá contratando, ele tá tentando tirar um cara do Palmeiras que parece que é muito bom. Isso tem que entrar no caderno como ponto positivo. Profissionalização do departamento de futebol, trazendo gente competente, tirou o Márcio Tanuri, vai trazer a médica do River Plate. Então, assim, né? Coisa boa também. Vai entrar pro caderno. E no final do ano, do primeiro ano dele, final de 2025, a gente vai debater o que tem nesse caderno. E é isso. Saudações rubro-negras e boa sorte para o BAP e que seja um excelente mandato. 3 anos de puro sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. I live inside my own world of make-believe. Kids scream.